Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O ano já começou e nós vamos agora comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem, a princípio, tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis e, é claro, vai ter também mais tempo para fazer a redação. Nós avaliamos o nível de resolução dessa questão como sendo fácil, mas pode se tornar difícil. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. De quem é essa língua? Uma pequena editora brasileira, a Uratal, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal, eles dizem que o nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. O texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. B, aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa. C, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. D, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. E, a distância territorial entre os falantes de português que vivem em Portugal e no Brasil. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: segundo o trecho citado pelo autor, a que se deve o preconceito contra o português brasileiro? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão. Qual o grau de dificuldade que você deve atribuir? Um nível fácil, talvez, porque várias alternativas são facilmente elimináveis. Mas, na verdade, o nível pode não ser tão fácil, porque muitas vezes o candidato pode pensar que todas as alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Eu disse que o candidato pode pensar, porque isso parece, só que a alternativa C está, digamos assim, escondida com outras palavras no texto. Então, quando acontece de o candidato achar que todas as alternativas estão incorretas, como pode acontecer com essa questão, aí é melhor se atribuir um nível difícil. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. Vamos prestar atenção à pergunta do enunciado, porque é nela que está a grande sacação necessária para se resolver a questão. Vejam que a pergunta se refere à citação feita pelo autor, ou seja, ao trecho que nós estamos destacando agora em vermelho.
É como que se a gente tivesse que praticamente esquecer o resto do texto e se concentrar nessa parte que nós destacamos em vermelho. Eu disse quase que esquecer, mas na verdade nós precisamos usar o resto do texto como, digamos assim, uma referência. Reparem que agora nós vamos sublinhar nessa parte que nós botamos em vermelho o trecho em que a poetisa fala de uma linguagem chamada de lusitana, que é falada em Portugal. E fica fácil de se perceber que essa linguagem é valorizada em detrimento do português falado no Brasil, o que está de acordo com a parte que está em preto, que nós estamos sublinhando agora. Ou seja, o português brasileiro é tratado com desdém. Reparem que nós estamos nos concentrando na parte que está destacada em vermelho, mas estamos usando o que está fora dela como uma referência sem nos concentrar. Isso leva à alternativa C, a condição de gabarito da questão, porque de acordo com o trecho destacado em vermelho, é exatamente essa a explicação para o preconceito contra o português brasileiro. A existência de uma língua que a poetisa chama de linguagem lusitana, falada em Portugal, que alguns falantes consideram ideal. Talvez, como disse a poetisa, eles consideram a mais bonita do mundo. Quanto às outras alternativas, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que todas elas cometem o erro da extrapolação, ou seja, não estão em lugar nenhum do texto. Em momento nenhum o texto fala sobre dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países, nem diferentes graus de instrução entre falantes, nem em qualquer intercâmbio entre povos que falam a língua, nem qualquer coisa sobre a distância geográfica entre Brasil e Portugal. Com isso, a alternativa C é a única que pode responder corretamente e de acordo com o texto a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, essa questão que nós acabamos de comentar pode muitas vezes ter um grau de dificuldade oscilando entre o fácil e o difícil. Fácil se nós conseguirmos eliminar todas as alternativas, exceto o gabarito. Difícil se tivermos a falsa impressão de que todas as alternativas estão incorretas. E a grande sacação para se resolver essa questão é manter o foco na pergunta do enunciado, e que essa pergunta se refere à citação feita pelo autor. A partir daí, o candidato pode sacar o gabarito da questão o quanto antes. E aí vai restar mais tempo para resolver questões mais difíceis e, é claro, para fazer a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer
qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.